Olá, boa tarde, eu sou Jane Marokoski, para quem não me conhece, vamos começar mais um pouquinho de informação. Queria comentar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu estou vendo muito nas redes sociais. Um assunto um pouco impactante, mas vamos lá. Homem traidor. Ultimamente eu tenho visto bastante fotos assim que mulheres colocam uma foto linda de uma mulher muito poderosa, empoderada, uma foto de uma mulher bem inferior, e então normalmente colocam assim, a mulher do homem e a mulher com que ele trai, né? E eu fiquei pensando nisso essa semana, porque cada dia eu vejo mais. Eu sei que muitas de vocês não vão concordar comigo, mas no final vocês vão entender. E muitas pessoas, eu mesmo já tive muita experiência, as estatísticas disso é cada vez mais certa. Então, você sabia que a gente cocria a nossa realidade a todo tempo, a todo momento. A todo momento estamos criando a nossa realidade. Então, você pode ter cocriado isso. Você pode ter cocriado na sua vida essa traição, sabia? Com medo. Normalmente, oi, espera. Normalmente, o sentimento do medo, tudo que você tem medo, você materializa, porque você coloca muito sentimento no medo, muita emoção. Então, normalmente, tudo que você coloca muita emoção, ela vai se materializar algum dia, tá ali no seu campo quântico, esse medo. E muitas vezes você larga aquele relacionamento, começa um novo relacionamento e é outra vez traída. Isso é uma sensação impactante. E muitas pessoas vivem muito tempo naquela situação. Ela passa a contar, recontar. Se você viveu muito tempo naquela situação, você criou, tá ali guardado, você vibrou tanto tempo que em algum momento ela vai se materializar de novo. Ou se você está num relacionamento e você está na incerteza, na insegurança, no medo, em algum momento vai se materializar. Então, a questão aqui é o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho feito e o que eu tenho que mudar? Como agir com isso? E normalmente, 90% das vezes, é uma mulher linda, empoderada, capaz de tudo, dona da sua vida. Geralmente pessoas que já é o segundo casamento, você já conhece, eu agora mesmo estou numa mentoria, que eu vou comentar esse caso, de uma mulher que contou a história, ela é dona de empresa, super empoderada, rica, bem-sucedida, linda, e o homem, muito inferior a ela, se envolveu com a secretária. Para ela foi o fim de tudo, porque nesse momento não é só a esposa que é traída, é a empresária, é a mãe, é a amante, é a amiga, é a esposa, é todas as mulheres que tem dentro de você. Então, na maioria das vezes, você é superior na moda de falar e na forma de falar. E ele é inferior a você. E o cara vai entrar em você ainda, sabe? Então, vamos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo na grande parte das vezes hoje em dia.
ele vai te trair. Então, nada acontece na sua vida sem que você tenha cocriado. Em algum momento, você cocriou aquilo. Então, vamos ver o que eu preciso limpar aqui, o que eu preciso aprender, o que eu preciso aprender aqui dessa situação. Porque muitas vezes essa mulher empoderada, capaz de tudo, mãe, chefe, mesmo dona de casa, mas super linda, limpa, bem cuidada, apaixonada, cuida do marido e mesmo assim pode passar. Então, talvez em algum momento ela rebaixava ele. Ela era dona e ele o carpacho, o banana, o submisso, modo de falar, inferior a ela. O que este homem vai fazer? Quando ele é inferior à esposa, quando esse homem está do lado de uma grande mulher, ele se sente um banana, um carpacho. E o que ele faz? Ele trai. Ele trai. Pode ser a mulher mais linda, a mulher da vida dele, a mulher que ele mais amou. Ele vai trair 100% das vezes. Sim, porque o homem é dominador. Ele precisa se sentir homem. Ele precisa se sentir o protetor. E ao lado dessa grande mulher, ele é o banana. Ele não é nada. Ele não se sente nada. Então, ele não traiu aquela grande mulher. Ele traiu com qualquer mulher que fazia ele se sentir o provedor, importante, o grande homem, aquele homem super protetor sobre tudo, que fez ele se sentir homem, porque ao lado daquela grande mulher, ele não se sente homem. Ao lado dela, ele é o capacho. O homem tem que se sentir homem. Para ele se sentir homem, ele trai. Naquele momento, ele é o homem. Quando ele chega em casa, ele é o banana. Fez sentido para você? A maioria das vezes é isso que acontece. Nossa, eu não sei vocês, mas eu tenho uns cabelinhos que eles têm vida própria. Eu arrumo, e aí dias que eles estão com vida própria. Bom, então, essa grande mulher, ela precisa desse homem? Não. Ela não precisa dele para nada. Ela é autossuficiente, ela tem seu dinheiro. Ela contrata as pessoas que ela quer. Ele pode, por exemplo, no exemplo dessa pessoa mesmo, que estava na mentoria, ele trabalhava na empresa dela. Na empresa dela, ela tem filho, ela é poderosa, rica, bem-sucedida, linda, e mesmo assim ele traiu ela. Então, ela precisa dele? Não, para nada. Para nada. Ela pode colocar quem ela querer no lugar dele, 1, 2, e o financeiro vai super bem. Ela contrata um financeiro. Então, qual é o papel desse homem ao lado dessa grande mulher? Qual é a função dele? Nenhuma. Ele não tem nada para fazer ali do lado dela. Ele se sente um banana. Ele se sente um inferior. Qual é a função dele? Nenhuma. Ele não consegue proteger. E o DNA dele, o instinto do homem é protetor, mas ele não consegue protegê-la, porque ela não precisa de proteção. Ela é autossuficiente, ela é bem-sucedida, ela é forte. A energia dela é tão forte que não tem espaço para ele. Não tem espaço para ele exercer as funções de um homem, porque ela é tão forte como ele. E nesse momento é que as energias batem e ele não encontra o lugar dele. E muitas vezes ele vai trair, ele vai com a mais inferior, e quanto mais fraquinha, mais ele se sente o homem empoderado, conquistador. Aqui eu sou foda. E muitas vezes aquela mulher faz elogio, faz ele se sentir o homem, que é o que aconteceu no caso dessa pessoa da mentoria. Ela fez um grande download. Muitas vezes eu humilhei ele na frente de gente. Muitas vezes eu desmereci
ele na frente de pessoas, no trabalho, na empresa. Eu fiz ele se sentir o banana, o inferior, mesmo que ele era o inferior. Ela fez ele se sentir. Então, essa grande mulher, essa mulher rica, ela precisa de alguém que sustente ela? Não. Ela quer um homem bem-sucedido? Sim. Ela quer um homem bem-sucedido ao lado dela? Claro que sim. Um homem para admirar. O homem, ele precisa ser admirado. Ele precisa se sentir amado, importante. Mas ela, muitas vezes, ela fazia ele se sentir como ele era, inferior, mas ele buscou o lugar dele. Ele buscou o lugar dele. Aonde chegamos? Que dessa forma, o perfil dela de ter uma energia tão forte e ser de fato uma mulher muito interessante, qualquer homem, qualquer um, ao lado dessa grande mulher, ele vai se sentir um banana, inferior, porque ao lado, perto dela, ele é inferior. Porque ela é muito grande perto para ele. Ela é inteligente, ela é guerreira, ela é rica, ela é forte. Então, ele não consegue, ele é inferior ali. Mas a inteligência, o amor, o relacionamento está no equilíbrio. Você precisa sentir, fazer ele sentir importante, fazer ele se sentir esse grande homem, mesmo que você não precisa, mas você vai fazer ele sentir que ele é importante, que você precisa dele, que você precisa de proteção. Você precisa exercer o seu lado feminino e deixar ele exercer a sua energia masculina, o lugar dele, porque senão ele vai trair, sim. Ele vai buscar outra mulher, sim. Isso é o que acontece. Então, nesse momento que você aprende a colocar ele em um lugar superior, de admirar, de fazer elogios, se você tiver que falar alguma coisa, você fala em privado. Se no caso dela, né, que tem uma grande empresa, que ele trabalha com ela, mesmo que você seja dona, mesmo que você faz e desfaça, mesmo que você faz e acontece, porque muitas vezes você tem, como no meu caso mesmo, a gente tem filho de outro casamento, a vida se tornou tão dura que a gente aprendeu a ser pai, ser mãe, ser mulher, ser homem, trocar lâmpada, fazer de tudo. Então, eu preciso de um homem? Claro que não. Claro que eu não preciso. Mas eu quero um homem ao meu lado? Claro que eu quero um homem para me admirar. Eu quero um homem. Então, a maioria das vezes, é nesse sentido, é nesse momento que a gente tem que aprender a admirar, a fazer ele ser importante, a fazer ele se sentir que ele é protetor, que você precisa dele. Faz ele se sentir, elogia, faz ele se sentir que ele é o salvador da princesa. E nesse momento, todas as mulheres da face da terra se tornam invisível para esse homem. Sabe por quê? Porque o tempo que ele perdia buscando segurança, que ele não tem segurança ao lado de você. Você é muito forte. Ele precisa se sentir o cara seguro. E para se sentir o cara, o que ele faz? Ele vai atrás de alguém para ele proteger. Ele vai atrás de alguém que precisa de proteção. Na concepção dele, você não precisa, mas é claro que a gente precisa. Entendeu? O que ele precisa? O instinto dele é caçar. Ele precisa de caçar. Ele precisa de caçar. Ele vai por alguém mais importante que você? Claro que não, lógico que não. Ele vai atrás de qualquer rapariga de esquina que vai fazer, quanto mais fraquinha, mais ele vai exercer a função dele. A função dele que ele veio fazer aqui de autoafirmação. A função dele aqui é de proteger, autoafirmação, de uma mulher que preenche esse vazio dele,
no qual ele nasceu e foi criado para exercer as funções dele, que você tomou todas essas funções, que você assume tudo, ele tenta assumir, mas não tem espaço, você não deu espaço para ele, você não dá espaço para ele ser esse homem forte, protetor, porque você não precisa. E ele se sente um banana ao seu lado. Ele se sente um banana. Então, vamos começar a olhar como que você está tratando o homem ao seu lado, por mais superior que você seja, autossuficiente, que você não precisa dele para nada, mas como que você está tratando? Então, nesse momento, é quando a gente olha e fala, qual é a lição que eu tiro de tudo isso? O que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que limpar com essa situação? Porque ele teve motivo para fazer isso, mesmo amando essa mulher. Ela pode ser a mulher da vida dele. Pode amar essa mulher, porque ele vai trair. Eles precisam de autoafirmação. Agora eu sou o cara. Agora eu conquistei. Agora eu sou o protetor. Se sentir seguro. Se sentir seguro. Completar esse vazio que ele tem dentro dele, que é de proteger. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês, comigo já aconteceu alguma vez, em algum relacionamento, que, meu Deus, eu trabalho, eu sou independente, eu viajo, eu vou para onde eu quero, eu crio minha filha sozinha, tem muitos anos, a gente não falta nada para a gente, graças a Deus, na medida do possível, a gente tem uma vida boa. E muitas vezes, eu era trocada por uma pessoa que você olha e fala, meu Deus, mas não é possível. Não é isso. É porque a energia da gente não bate, é a energia de dois homens. A gente chegou a um nível muito alto. A gente chegou num nível tão independente que qualquer homem ao lado da gente se perde. Ele não encontra. São duas energias masculinas, yin e yang. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a baixar o nosso lado homem para ele exercer o lado homem dele. Muitas vezes, agora mesmo, claro que no momento, a minha meta é financeiro, é o meu negócio, é estudar muito, que eu tenho estudado muito e cada dia eu quero mais, mas é claro que eu quero um relacionamento. E eu tenho certeza que eu estou me preparando muito, eu estou aprendendo muito, porque eu era aquela pessoa que em cima eu tinha orgulho de falar, eu sou macho, eu posso, eu não preciso não preciso, eu faço. Gente, hoje eu estou aprendendo a ser a mulher. Sabe, antes eu vinha, faz poucos dias mesmo que eu me peguei numa situação assim. Estava descendo do trem em Paris e estava no segundo andar, descendo com uma mala grande, com uma bolsa, e o homem me ofereceu ajuda. A Jane de antes, a Jane de antes, ela ia falar, não, não, obrigado, eu sou capaz, eu não preciso de ninguém. Hoje, claro que sim, obrigada. Sabe como que esse homem se sente? Nossa, ela precisa. Ele exerceu o lado masculino, o lado homem dele, protetor. Não estou falando de flertar nem nada disso. Eu estou falando que ele exerceu, que eu exerci o meu lado mulher, que a gente tem que colocar em prática cada vez mais. Mesmo que a gente é capaz de tudo, a gente faz de conta que é ele que cuida, que é ele, que eu preciso dele para tudo. E o ego dele, ele vai se sentir o homem mais forte do mundo, mais protetor. Meu Deus, como essa mulher precisa de mim. Ele vai se sentir o homem mais importante do mundo, entendeu? Você vai abrir uma lata na cozinha, você precisa de ajuda? Não, mas você pede para ele. Eu tenho feito muitas vezes, agora mesmo, nossa, antes eu ter o meu relacionamento, eu preparava um botê de champanhe, às vezes, abria champanhe, servia. Agora, pode abrir para mim?
Claro que eu posso abrir uma garrafa de champanhe, mas eu deixo ele fazer o papel de homem. Ele se sente, inconscientemente, ele está exercendo o papel de homem, de protetor, de provedor, que é isso que ele veio fazer nesse mundo. Elogia, coloca ele numa situação assim de, mesmo que ele seja inferior a você, você fazendo afirmações diárias, todos os dias eu vou lá e coloco uma mensagem elogiando ele, nossa, como eu preciso de você, você é muito importante para mim, você é uma pessoa muito inteligente, você é capaz de tudo, quando tem algum problema na empresa, no trabalho, isso faz com que a autoestima dele vai subindo, e ele vai se tornando esse grande homem cada vez mais, mesmo que ele seja inferior a você. Então, vamos aprender a colocar em prática, vamos descer a nossa energia masculina e vamos deixar o homem exercer a dele, ok? Porque no fundo somos grandes mulheres, mas temos que deixar eles pensar que é eles que mandam, eles que dominam, eles são o protetor, que sem eles a gente não é nada, ok? Um beijo, um bom domingo, uma ótima semana, e a semana a gente se vê.